Como eu não pude estar com vocês, eu disse para os anciãos, não, no sábado seguinte, quando eu estarei, eu quero ter esse momento especial com vocês. E eu gostaria de convidar os nossos anciãos para que venham aqui na frente. Venha aqui um momentinho, quero ter um momento especial com vocês. Esse grupo que tem estado tão preocupado com o cuidado da igreja, com o desenvolvimento da igreja e com, principalmente, o crescimento da igreja. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês. Agradecer pela paciência que vocês têm comigo. Eu posso virar de costas um pouquinho para a igreja? Eu preciso falar com eles. Eu quero agradecer a paciência que vocês têm comigo. E haja paciência para aguentar, né? Eu quero agradecer o cuidado que vocês têm tido com essa igreja, a preocupação que cada um de vocês tem. Sabe que esse é um grupo que ele muito me enche de alegria, porque cada um se preocupa com um detalhe da igreja. Cada um se preocupa com um detalhe importante. Pastor, isso aqui, pastor, aquilo ali. E eu sei que mesmo um distrito tão grande como o nosso, hoje nós somos o maior distrito pastoral da Associação Norte e Sul Rio Grandense, ou melhor, Norte do Rio Grande do Sul. Nós estamos com 11 igrejas, 534 membros. Seria impossível pastorear esse distrito sem o grupo do ancianato. Seria impossível pastorear essa igreja sem o apoio, o cuidado e a preocupação de vocês. Nós separamos um pequeno presentinho, eu quero pedir para os meus assessores ali, o Kainan, a Alice, o B e o Pedro, me ajudem aqui. Me ajudem a entregar uma pequena lembrança para cada um de vocês. Essa é uma pequena lembrança. Se eu precisasse pagar por tudo que vocês fazem, não ia dar. Não ia dar conta. Eu espero que aqueçam um pouquinho os pés. Eu espero que tenham momentos agradáveis aí. Espero que agrade também. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Que Deus continue cuidando das necessidades de vocês enquanto vocês cuidam dessa igreja. A minha oração é sempre que Deus cuide daqueles que vocês amam, enquanto vocês cuidam daqueles que amam a Deus. Posso convidar vocês a nos ajoelharmos para que nós possamos orar? A igreja pode ficar como está. Senhor Deus, grandioso e amado Pai, eu te agradeço pela vida desses homens e dessas mulheres. Te agradeço pela disposição que eles têm de colocar a vida em tuas mãos. Falhos, com seus defeitos, com as suas fraquezas, com as suas debilidades. Mas eles aceitam colocar a vida em suas mãos para que possam ser usados para pastorear essa igreja. Pai amado, eu peço uma bênção, um cuidado e um olhar especial pela família de cada um deles. Para que enquanto eles estão cuidando da tua igreja, eles possam ter a certeza que a família e aqueles que eles amam estão sendo bem cuidados pela tua poderosa mão. Continue abençoando a cada um deles. E nesse momento, ao impor a mão sobre eles, eu peço que o teu Santo Espírito seja derramado sem medida sobre a vida deles. Que eles sintam o poder transformador da presença do teu Santo Espírito tocando o seu coração, mostrando o que precisa ser transformado e mostrando principalmente onde eles precisam trabalhar e atuar para que essa igreja possa crescer cada vez mais. Pai, eu te agradeço como pastor dessa igreja, porque o Senhor escolheu esse grupo para estar aqui, nos apoiando e nos cuidando. Te peço que continues andando ao lado deles, não os deixe duvidar da tua presença em momento algum. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém.
Abra sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24. E deixe ela aberta aí. Eu não sei vocês, mas algum tempo atrás eu comecei a olhar para os carros que andam nas nossas ruas. E eu não encontrei mais a boa Belina. Vocês encontraram Belina esses dias? Eu não encontrei mais a Belina, aquela porta que pesava 1,5 toneladas. Encontrei, acho que 1 ou 2 Chevetinho andando por aí. Eu lembro que o Chevetinho foi o primeiro carro que eu dirigi, também foi o primeiro carro que eu bati. Chevetinho 83 do meu pai, que eu ouvia virando a esquina de longe. Corcel, então, uma coisa que é uma raridade. Você já percebeu que com o tempo as coisas vão mudando e nós vamos perdendo algumas coisas que eram referência para nós? Perdendo algumas coisas que faziam muito sentido para nós algum tempo atrás e hoje já não fazem tanto. Eu lembro que quando nós éramos pequenos lá em casa, havia uma hora do dia que era muito crítica para nós. Era entre as 5h45 e as 6h30. Esse era o horário que a gente quase derrubava a casa, literalmente. Nós morávamos numa casa de madeira e o pilar do centro da casa tinha cedido, então a casa balançava. Outro dia eu conto o que aconteceu, um dia que minha mãe deixou a gente sozinho em casa. Mas era a hora que nós fazíamos a casa sacudir, porque era a hora que o meu pai estava para chegar. E o meu pai sempre gostou de ser o último a tomar banho lá em casa. Ele tinha que ser o último a tomar banho. Então, a hora que ele chegasse em casa, todo mundo tinha que estar de banho tomado. E quando chegava perto da hora dele voltar para casa, dele chegar em casa, era aquela correria. Minha mãe gritando, Rafael vai tomar banho, William vai tomar banho, Bruno vai tomar banho. O Léo ainda era menorzinho, esse aí já tinha tomado banho no meio da tarde. E era aquele desespero. Desespero maior era quando o meu pai virava a esquina com o Chevetinho 83 dele, com a surdina pela metade, e nós não tinha tomado banho ainda. E aí ele vinha com aquele escapamento rasgando, e era uma correria para aquele banho, pelo menos para estar dentro do chuveiro a hora que o pai chegasse. Era quase o som de Jesus voltando, de tão desesperador. Mas quando nós abrimos Mateus capítulo 24, que nós vemos os sinais da volta de Jesus, eu me pergunto, será que a gente entra em desespero dessa maneira? Ou nós dizemos, graças a Deus está chegando a hora. O capítulo 24 de Mateus, dividido em 2 partes, uma parte profética, mais atemporal, que estende até nós, e outra parte mais direcionada para o povo de Israel, mais direcionada para os dias que seguiriam ali após a morte de Jesus. Ele nos apresenta detalhes importantes que eu não vou recapitular, pois nós até decoramos os sinais da volta de Jesus. Guerras, rumores de guerras, fomes, tempestades, doenças, e a gente decorou todos os sinais da volta de Jesus. Mas sinais são apenas sinais. Sinais são apenas para nos alertar do que acontecerá. Não deve ser a etapa da nossa caminhada. Os sinais que nós encontramos no capítulo 24 de Mateus são apenas algo que nos deve manter alerta. Nos deve dizer o que acontecerá quando ele passar. E virá outro, e até por fim. É interessante que o último sinal nós não sabemos quando se concluirá. Não sabemos quando terminará a pregação do Evangelho. Apenas terminará. Não terá aviso. Os cristãos adventistas do 7º dia e todos os cristãos espalhados pelo mundo não receberão aviso. Acabou a pregação do Evangelho. O último ficou sabendo. Daqui para frente, em breve começará a perseguição. Não sabemos. E muitos tentam achar até um dia, muitos tentam achar até uma data mais aproximada.
Oh, está chegando perto dos 2000 anos. Vocês já ouviram isso? Está chegando perto dos 2000 anos que Jesus começou o seu ministério. Daqui a 2 anos. 2027 vai fazer 2000 anos que Jesus começou o seu ministério. O que isso quer dizer? Nada além de 2000 anos que Jesus começou o seu ministério. Não é isso que marca a volta de Jesus. Mas a maneira como Jesus tratava cada um dos seus sermões, eu gosto muito da didática que Jesus usava. Percebo que Jesus, quando falava com os sacerdotes, ele falava de uma maneira. Quando ele falava com lavradores, ele falava de outra maneira. Quando ele falava com pescadores, ele falava de outra maneira. Mas quando Deus quer falar com nós, Ele usa a sua palavra de maneira que nós precisamos entender o que Ele está querendo falar com o seu povo hoje. Acompanhe comigo então a leitura do capítulo 25. Mateus, capítulo 25, nós temos a parábola das 10 virgens. E ali ela diz assim, a partir do verso 1. Então o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo o azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram um pouco mais de azeite em suas vasilhas. O noivo demorou a chegar, e foram elas tomadas pelo sono, e adormeceram. Mas à noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro! Então, se levantaram todas elas, e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dê para nós um pouquinho do seu azeite, para que as nossas lâmpadas, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Então as prudentes responderam: não podemos dar, porque se nós dermos para vocês, vai faltar para nós. Ide, portanto, aqueles que vendem e comprem. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e eis que estavam apercebidas, entraram com ele nas bodas, as que estavam prontas. Fechou-se então a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre a porta para a gente. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, eu não conheço vocês. Vigiai, pois, não sabei nem a hora em que o Filho do Homem virá. De maneira muito simples, muito direta, a gente consegue entender o que o texto está dizendo. De maneira muito simples, muito prática, a gente consegue ver que Jesus está dizendo assim: olha, os sinais vão acontecer, os sinais virão. Vocês vão ver guerras, vocês verão terremotos, vocês verão tempestades, vocês verão fomes, pestes, destruição. Tudo isso vai acontecer. E aí eu pergunto, vocês já entenderam isso? Vocês conseguiram entender que tudo isso vai acontecer antes da volta de Jesus? Sim, pastor, a gente entendeu. Vocês estão vendo isso acontecer? Sim, nós estamos vendo. Mas a outra pergunta que eu faço: então fazemos parte de um grupo que está esperando a volta de Jesus, certo ou errado? Certo, fazemos parte de um grupo que está esperando a volta de Jesus. Por quanto tempo? Para mim são 35 anos. 36 daqui a pouquinho. Para Melissa, 2 anos. Para alguns já faz uma longa caminhada. Alguns já construíram a família, já viram uma família que construir a sua família, e estão quase vendo uma terceira família sendo construída. Mas Jesus ainda não voltou. Sabe, a parte mais importante desse texto talvez não seja o fato de que alguns de nós guardaremos a fé até o final e outros de nós estaremos fraquejando. Porque esse grupo específico, essa parábola, ela fala de 4 grupos de pessoas. 4 grupos distintos de pessoas.
Claro, existe toda a parte cultural em que o noivo, na cultura judaica, ele vem até a casa da noiva, busca ela e volta para casa onde vai ser a festa. Existe toda a parte cultural, todo o contexto. Mas tem 4 grupos de pessoas aqui, além do noivo, que nós precisamos entender o papel de cada um deles. O primeiro deles são as virgens, aquelas que estão aguardando, aquelas pessoas que estão aguardando a chegada. E podemos dizer, talvez, que fazemos parte desse grupo. Esse é um grupo que tenta ficar mais belo, mais bem apresentado. Esse é um grupo que tenta melhorar a cada dia. Esse é um grupo que precisa se apresentar. Precisa dizer, estou aqui. Mas também tem um outro grupo de pessoas. Tem um grupo de pessoas que pode sustentar, que pode suprir as necessidades para que as virgens sejam apresentadas. Perceba que numa festa de casamento alguém precisa vestir as pessoas, certo? Então tem um grupo que veste as pessoas, dentro desse grupo também tem aqueles que cedem o azeite para que as velas estejam limpas, para que as lamparinas estejam limpas. Eles quase não aparecem na parábola, mal são citados, mas as virgens elas saem dali e vão buscar azeite em algum lugar. Tem um terceiro grupo. O terceiro grupo é aqueles que já estão na festa. Eles já estão aguardando. O terceiro grupo, ele não é influenciado, ele não é moldado pelo que acontece durante todo esse processo. Eles já estão aguardando a festa começar. E tem um quarto grupo. O quarto grupo é aquele que clama, dizendo, o noivo está vindo. É o arauto. Aquele que fala, está chegando a hora, está chegando o momento da festa, olhem os sinais, o noivo está vindo, eu estava cuidando já de longe, eu vi o noivo virando a esquina antes, enquanto vocês estavam dormindo. Esse é o quarto grupo de pessoas. Aquele grupo que já está na festa, eles já estão lá há algum tempo. O Espírito de Profecia diz que muitos ressuscitaram junto com Jesus e muitos ascenderam ao céu com ele. Quem são? Não sabemos. Apenas 3. 3 nós temos a certeza. Estudaremos durante todo esse trimestre sobre um deles, Moisés. A Bíblia diz que Moisés já está lá na festa. Já está desfrutando dos seus 120 anos de carreira e de fé guardada. Com todas as suas fraquezas, com todas as suas debilidades. Moisés já está lá. Enoque também já está lá. A Bíblia diz que Enoque foi ao céu por andar com Deus. O segredo? Mexa-se com Deus. Ande com Deus. Não perca tempo. Ande com Ele todos os dias. Assim foi que Enoque fez e isso bastou para que ele estivesse com Deus desde os tempos mais longínquos da história da humanidade. E Elias também já está lá. Talvez de todos eles a subida mais emocionante tenha sido a de Elias. Elias não viu a morte, mas ela passou bem pertinho dos seus olhos. Foi perseguido, foi torturado, foi provado, também mostrou a força daquele que vive em nome de Jesus. Não teve medo e passou a espada no pescoço de 450 profetas que estavam desvirtuando o povo de Deus. Enfrentou aqueles que estavam afastando o povo de Deus do seu caminho. Foi perseguido pela rainha, mas foi cuidado por Deus. Em nenhum momento da sua vida desistiu de guardar a promessa de que Deus o cuidaria. Por mais que a depressão tenha batido na sua porta, ele disse assim, Senhor, me mata de uma vez. Podemos tirar um dia especial para conversarmos sobre a vida de Elias? Mas ele já está lá. Os demais não sabemos. Mas existe um povo que está aguardando a festa começar lá dentro da festa das mansões celestiais. Eles só olham para nós e dizem, não dorme, não dorme.
nós também podemos dizer que em alguns momentos fazemos parte daqueles que preparam outros para ir para a festa. Em alguns momentos ensinamos outros qual será o caminho, mostramos os sinais da volta de Jesus, suprimos, damos até o azeite. Em alguns momentos fazemos parte desse grupo. Mas precisamos entender e, na verdade, escolher de qual dos outros dois grupos nós faremos parte. Todos nós queremos estar em pé quando o noivo, quando o Salvador, quando Jesus voltar e dizer: Senhor, eu estava aqui te esperando. Mas o tempo demora. As coisas dentro da palavra de Deus não acontecem no nosso tempo. Conversamos sobre isso também na lição da Escola Sabatina. Esses dias, fazendo um estudo sobre o livro de Daniel, algo me chamou a atenção. Os acontecimentos entre a primeira visão do capítulo 2 de Daniel e a visão que Daniel, e as visões que Daniel vai ter lá no capítulo 7, no capítulo 8, não acontecem do dia para a noite. Às vezes nós abrimos a Bíblia e vamos ler e as coisas parecem que acontecem rapidinho. Mas são anos sem que grandes visões sejam derramadas sobre os servos de Deus. São anos sem que grandes coisas aconteçam. Nós às vezes ficamos na expectativa de que um dia após o outro, coisas milagrosas aconteçam em nossa vida, só que o maior milagre que acontece é permanecermos acordados um dia após o outro. Permanecermos firmes um dia após o outro. E é verdade que nesse processo de permanecer firme, de aguardar a volta de Jesus, a gente cansa. Às vezes a gente fraqueja, às vezes a gente desiste. Nós tropeçamos. E alguns de nós talvez já tenhamos pego no sono algumas vezes. Alguns de nós talvez tenhamos dormido algumas vezes. Talvez tenhamos pego no sono do perdão. E dizemos assim: não é possível, não merece meu perdão, não vou perdoar de jeito nenhum. Talvez tenhamos pego no sono das preocupações, e assim: mas é tanta coisa que eu preciso me preocupar. Estou tão cansado, hoje eu vou dormir um pouquinho mais, não vou na igreja hoje não. Não, quebrando o silêncio. Ano que vem tem de novo, eu participo ano que vem. Não vou no clube hoje não. Deixa para outro dia. Eu sei que aquele meu amigo lá até queria estudar a Bíblia, mas a semana foi exaustiva, não, vou desmarcar o estudo com ele. Não vou oferecer para ele estudar a Bíblia, porque daí eu vou ter o compromisso de estudar toda semana, né? Vou convidar para ir na igreja. Em vez de estudar a Bíblia com ele, vou convidar para ir na igreja. E vamos dormindo na caminhada em direção ao céu. Pensemos que desses dois grupos que sobraram, as virgens e o arauto, um deles não dorme. Mas o outro grupo estava pronto quando foi necessário acordar. E dentro desse outro grupo, um subgrupo. Um grupo menor. Mas esse grupo menor é a metade. Imagine se metade da nossa igreja dormisse. Se metade desse grupo aqui hoje não estiver no céu. E talvez a gente comece a pensar assim: o irmão fulano lá, ele é um pecador terrível. Talvez se ele não tiver, eu até entendo. Não, mas tem aquela irmã lá, aquela irmã não merece a salvação não. Se ela não tiver, eu até entendo. Mas deixa eu mudar um pouco. Se quem está do seu lado não estiver no céu, porque não acordou a tempo, porque não foi despertado a tempo. Se a Lu não estiver no céu, Jerônimo. Se o Moacir não estiver no céu. Se quem está do seu lado não estiver na porta do céu porque dormiu demais. Porque às vezes a gente pensa numa metade distante. Pensa numa metade longe de nós. Mas esquecemos da metade que faz parte da nossa vida.
escolher fazer parte das 5 virgens que estavam esperando a volta de Jesus, que estavam aguardando a volta de Jesus, é muito bonito. Vou guardar o meu azeite, seja o alimento espiritual, seja a vida diária com o Espírito Santo, vou guardar. Isso é muito bonito. Mas, queridos, Deus não nos chamou apenas para sermos virgens guardando a mensagem da volta de Jesus. Deus nos chamou para sermos arauto que não dorme, aquele que não descansa, aquele que está vigilante. As virgens dormem, porque elas não sabem quando o noivo virá, e elas esperam dormindo. Elas até têm a mensagem da volta, elas até esperam que o noivo venha algum dia, mas elas esperam dormindo. Mas Deus não nos chamou para fazer parte desse grupo. Deus nos chamou para ser parte do arauto, aquele que grita: o noivo está vindo, ele está chegando. E ele não fala isso só para os que estão na rua, ele não fala isso só para os que estão lá na festa, ele fala isso para todos. Por muitas vezes nós ouvimos que deveríamos guardar o azeite, guardar a fé até a volta de Jesus, mas nós não somos convidados a simplesmente guardar dentro do nosso coração. O apóstolo Paulo diz: eu completei a carreira, eu continuei a corrida, e eu também guardei a fé. Porque é muito mais fácil guardarmos um propósito de vida, é muito mais fácil não perdermos o sentido na nossa vida, enquanto estamos colocando em prática e ensinando outros. E seja esse outro as crianças que nós cuidamos na escola sabatina, seja esse outro a galerinha do clube de aventureiros, seja esse outro os desbravadores, seja esse outro os amigos que estão lá fora. O nosso papel é não perder ninguém da classe de jovens. O nosso papel é não perder os nossos irmãos que estão afastados. É não perder famílias inteiras que já estiveram sentadas nesse banco e hoje estão dormindo. Talvez sem nenhuma gota de azeite, sem nenhuma gota de fé para quando Jesus voltar. E eu sei que vocês sabem quem são. Abrindo meu coração de maneira muito sincera com vocês, eu tenho uma preocupação muito grande. Eu não pude estar com vocês no Jampar, estava com a igreja da Ouro Preto, mas eu recebi alguns feedbacks. Algumas pessoas disseram: pastor, coisa boa ver a igreja unida, coisa boa ver os irmãos juntos, dando risada. Sabe qual é o meu maior medo? É que essa igreja esqueça o como isso é bom, de estar unida, e prefira deixar 5 virgens que dormiram para trás, ao ser o arauto para dizer: Jesus está chegando e a gente não tem tempo para perder com mais nada. Se Jesus viesse de Chevette 83, o escapamento estava rasgado e eu já estava ouvindo o barulho dele voltando. Mas eu ouço os passos de um Deus que se aproxima. Eu creio que Jesus voltará na minha geração. Eu oro para que Jesus volte na minha geração. Para que o Lucas não tenha que casar a Maitê. Tá trabalho demais esse negócio. Eu espero que Jesus volte antes de eu ter que casar a Manu. Seria uma alegria muito grande. Mas, queridos, nós não podemos deixar ninguém dormindo. Escolha alguém que tu sabe que está afastado, sabe que está dormindo, e coloque como teu propósito de vida despertá-lo para o momento em que nós estamos vivendo na história deste mundo. Coloque como teu propósito de existência, como parte da tua carreira espiritual, não deixar ninguém dormindo. Não deixar ninguém para trás. Nós estamos em guerra. Cristo é o nosso grande comandante. Ele já venceu o mal de uma maneira que ele nunca mais se levantará de novo. Mas ao mesmo tempo em que
O azeite é algo que fortalece a nossa fé. O alimento espiritual diário, a fé guardada, bem fundamentada no nosso coração. Ele também é alimentado diariamente por quando nós perguntamos: Senhor, quem mais? Senhor, qual mais eu posso salvar? Qual mais eu posso resgatar? Qual mais eu posso buscar? Deus não nos convida a simplesmente guardarmos a fé, mas para vivermos a caminhada espiritual. Pastor, mas não sei falar. Moisés também disse que não sabia. Não tenho conteúdo. Deixa eu lembrar vocês que a Bíblia não existia para nenhum deles. Eles simplesmente viviam o que estava nela. Moisés não tinha esse livro nas mãos. Ele tinha os seus momentos de comunhão diária com Deus. Abraão, acho que nem escrita tinha naquela época. Não tem registro nenhum. O que dirá o pobre coitado do Enoque? Era de boca em boca, 100, 200, 300, 400 anos. Era um telefone sem fio terrível. Mas ele guardou a fé todos os dias, caminhando ao lado de Deus. Buscava na fonte o conhecimento. Buscava na fonte o fortalecimento da sua fé. Andava com Deus. Querido, não perca tempo. Tudo bem se você quiser escolher ser uma das virgens que guardou alimento espiritual suficiente para a volta de Jesus. Mas Deus te convida a viver muito mais do que isso. Deus te convida a despertar aqueles que vivem no sono, e talvez o sono mais perigoso de todos. Quando eu leio o final desse texto, e o noivo diz: a porta já fechou, eu lembro de Noé. 120 anos pregando. 120 anos clamando, avisando: vai chover, vai chover, vai chover. Vai todo mundo morrer. Se arrependam, se arrependam. E todo mundo dizendo: cala a boca, velho louco. Fica quieto, nunca choveu, nunca caiu uma gota d'água. Isso é besteira, isso é historinha. Para de inventar coisa, tu tá senil. Nenhum deles entrou. Nenhum deles entrou na arca. Mas os filhos dele estavam lá. Os filhos de Noé estavam naquela arca. E agora deixa eu falar contigo que é pai. Pode ser que nenhum dos nossos estudos bíblicos entre no céu. Mas se os seus filhos estiverem lá pelo seu exemplo, pela sua determinação, pelo seu esforço, valeu a pena. Pergunte para Noé se não valeu a pena viver 120 anos pregando e ver a porta fechada com todo mundo lá de fora. Ele vai dizer: valeu cada dia que me xingaram pregando, cada martelada, cada vez que eu falava sobre aquilo e os meus filhos ouviam eu falando e trabalhando, falando e trabalhando, falando e trabalhando. Porque quando a porta fechou, a minha família estava lá. Quando a porta fechou, a minha família estava no céu. Se nada mais te motiva a viver esse evangelho, olhe para os teus filhos. Olhe para a tua família. Talvez o pai que vai precisar do exemplo do filho para mudar de atitude. Talvez a mãe que vai precisar da determinação e da fé da filha para mudar a visão que ela tem do mundo. Olhe para aqueles que estão perto de ti. Para que eles possam olhar e dizer: obrigado. Porque a tua fé me salvou. Tu foi o arauto que me lembrou que o mundo estaria terminando mesmo sem palavras, mas com atitudes. Deus nos convida a viver uma vida não de espera, mas de ação.
de propósito. Não correndo atrás de contas a pagar, mas correndo atrás de vidas a salvar. Eu gosto muito de uma frase falada por Desmond Doss, aquele soldado americano adventista, que dizia: Senhor, me dá mais um. Me dá mais um. Em meio a bombas, a tiros, a granadas, a minas terrestres, ele pedia: Senhor, me dá mais um. Peça a Deus mais um. Deixe Deus te usar. Experimente ser usado por Deus para salvar alguém. Eu tenho certeza que será a melhor experiência da sua vida. E quando terminar, peça mais um. E outro. E outro. E outro. Até o momento em que tu clame em alta voz: o noivo está vindo. Ele chegou. Porque nós ouvimos os passos todos os dias de um Deus que está se aproximando. Por favor, não durma. Não desanime. Não desista. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar um último hino. Senhor Deus, grandioso, poderoso, amado Pai, hoje nós te agradecemos, pois nós sabemos que o Senhor vem logo, Pai. Os sinais já estão todos a se cumprir. Não sabemos quando o último se cumprirá, pois é a última oportunidade dos teus filhos ouvirem que o Senhor está vindo. Pai amado, mas nós sabemos que ainda existem alguns ao nosso lado que estão dormindo.
Alguns que estão cochilando na caminhada espiritual, alguns que já desistiram por falta de fé, por cansaço, por desânimo, por alguma decepção. Pai querido, por favor, não nos deixe nos acomodarmos apenas como aqueles que guardaram a fé, mas nos ensine a combater o bom combate, a completarmos a carreira. E enquanto estamos caminhando em direção à salvação, enquanto estamos nos aproximando da tua breve volta, por favor, Senhor, fortalece a nossa fé. Usa-nos para buscar aqueles que estão dormindo. Mostre quem nós precisamos acordar. E assim, Pai, nos mantenha acordados, despertos, firmes, como arautos de um Deus que em breve chegará. Um Deus que em breve voltará para nos buscar. Mas hoje, nós te pedimos que nos leve para casa em segurança. Nos leve para casa sob a proteção dos teus anjos, com a certeza da salvação através do sacrifício de Cristo Jesus e da companhia transformadora do teu Santo Espírito. Nós não te pedimos porque merecemos, mas te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Tenham um ótimo restante de sábado.